Olá, boa tarde. Nosso assunto de hoje no Resenha é sobre a herança digital no Brasil, que é um livro lançado este ano aqui no Estado. E aqui no estúdio eu recebo o autor da obra, Gustavo Pereira. Ele é membro da Comissão de Advogados do Maranhão e vamos tratar desse assunto que é tão importante, que tem tudo a ver com a vida que a gente vive hoje neste mundo digitalizado e globalizado. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Etevaldo. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Prazer todo meu. Eu que agradeço pelo convite, pela iniciativa da emissora de inteirar os seus ouvintes, os seus telespectadores sobre um assunto tão atual e contraditoriamente tão pouco falado pela sociedade, que é a herança digital. Quando a gente fala em herança, a gente pensa em patrimônio físico, né? As pessoas pensam no imóvel, pensam no patrimônio. O imóvel pode ser ele, né, uma casa, um apartamento, uma fazenda. Você pensa num veículo que você tem, você pensa né, algo que você... joias. Para quem nos assiste, o que é herança digital? Assim, como é que isso, né, mexe com a vida da gente, né, ainda do ponto de vista do cotidiano, mas, né, de futuro daqueles que a gente, né, vai deixar de nosso convívio, enfim. Então, como é sabido pela maioria dos telespectadores, do final do século passado para cá, mais especificamente do mês de maio de 95 para cá, a internet, que até então era usada para fins estatais e acadêmicos, ela passou a poder ser explorada pelos provedores de conexão, né? A partir de então, o uso da internet foi cada vez mais difundido no meio social. A partir de então, as pessoas passaram gradativamente a depender da internet, a não saber mais viver sem estar conectado, né? A chegar a um ponto em que hoje nós temos uma situação de relativa democratização do uso de internet e de terminais de conexão, que são os smartphones, que são os notebooks, enfim, os aparelhos com conexão à internet. No decorrer da nossa vida digital, da nossa vida em rede, vamos dizer assim, nós produzimos dados, nós geramos dados o tempo todo. Então nós adquirimos avatares em jogos, quando não produzimos avatares, quando não criamos avatares, que nós podemos vender, inclusive. Nós adquirimos músicas através de plataformas como as diversas plataformas que nós temos aí disponíveis no mercado, o Spotify, a plataforma da Apple. Nós adquirimos e-books através da Amazon, através das diversas plataformas que oferecem esse tipo de serviço. Nós criamos perfis em redes sociais através dos quais muitas vezes nós podemos auferir renda através daquele perfil, né? Não raro nós vemos aí casos de pessoas que ficam ricas por fazer publicidade nas redes sociais. Inclusive, as redes sociais elas ganharam um espaço muito grande no campo publicitário ultimamente, né? Porque elas representam um meio estratégico de publicidade, porque o público que segue determinado perfil é um público que está interessado em ver aquele determinado tipo de conteúdo. O que é interessante para as marcas. Eu segmentei mais ainda isso, né? Muito mais segmentado, né? Eu dialogo com um público específico, né? Que é do interesse da minha marca, do meu lugar, quer dizer. Exatamente. E eu que disse isso, na verdade, né, Gustavo? Foi eu que apontei. Eu uso redes sociais ou dispositivos móveis, eu que apontei para aquela empresa, para a marca, que eu gosto daquele tipo de produto, eu faço uso daquele tipo de produto. O tipo de produto que você quer consumir. Então, tudo isso gera um patrimônio, um inegável patrimônio, tudo isso gera dinheiro, e quando o titular dessas contas, o titular desses arquivos digitais, o titular dessas transações vem a óbito, vem a falecer, isso fica para quem? Essa é a famosa herança digital, que nada mais é do que essa herança tradicionalmente conceituada nos diversos manuais de direito como um conjunto de bens e direitos que tem conteúdo patrimonial, só que com um objeto específico, que é os bens virtuais ou bens digitais, por assim dizer. E fica para quem? Então, fica para quem a conta do e-mail que eventualmente a pessoa tenha? Fica para quem a conta do WhatsApp que essa pessoa efetivamente tem? Para te falar de duas coisas que são muito comuns no cotidiano da gente hoje, né? Que é usar uma rede social, que é o caso do WhatsApp, né? Uma rede social, um aplicativo de comunicação, ou outro similar do Message que tem, né? E-mail, praticamente, né? Um universo gigante de pessoas no nosso estado, pessoas que têm uma conta de e-mail, que tem que trocam informações por e-mail. Para quem fica, quer dizer, de quem é isso, né? Como é que é? Então, quem define? O Código Civil prevê no seu artigo 1829
que uma vez que falece o de cujus, que nada mais é do que a pessoa que falece, a pessoa titular do bem que vem a óbito, os bens dessa pessoa elas são transferidas aos ascendentes em concorrência com o cônjuge, a depender do tipo de matrimônio, do regime de bens, que foi celebrado no matrimônio. E ele estabelece toda uma regra sucessória, não tendo ascendentes, não tendo descendentes, passam a herdar os ascendentes e por assim vai. Só que não existe Isso vale para o meu patrimônio que está ali físico, né? Tangível. Tangível, isso, né? Exatamente. O carro, a fazenda, a casa, né? O imóvel, tal lugar, enfim. Né? Exatamente. Com relação aos bens intangíveis, os chamados bens digitais, isso não é uma questão pacífica aqui no Brasil. Alguns entendem que só pode transmitir para os herdeiros, com base nessa linha sucessória, nessa vocação hereditária, como nós chamamos, os bens digitais com valoração econômica. Outros entendem que só podem transferir os bens digitais que também podem ser transferidos os bens digitais sem valoração econômica, como os bens de valor meramente sentimental e afetivo, né? E existem aqueles que entendem que o patrimônio digital não pode ser transferido por razões sobre a qual nós vamos falar aqui nessa entrevista. Então, respondendo a sua pergunta, não é uma questão pacífica, mas existe um projeto de lei aqui no Brasil, o projeto de lei número 4.099 de 2012, que foi proposto pelo deputado Jorginho Melo ao Congresso Nacional, mais especificamente na casa iniciadora, que foi a Câmara dos Deputados, né, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora se encontra no Senado Federal para apreciação, né, passou pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que prevê, esse projeto tem a pretensão de tutelar a herança digital aqui no Brasil. Só que esse projeto de lei, na tentativa de tutelar a herança digital no Brasil, afirma que que todas as contas digitais serão transferidas aos herdeiros da pessoa falecida, aos herdeiros do de cujus. A princípio, é um artigo recomendável, um artigo da máxima intelecção, né, e que no primeiro momento a gente até concorda, né? Inclusive eu parabenizo a iniciativa do projeto de lei, porque a herança digital é uma realidade sobre a qual as pessoas precisam falar e o direito precisa tratar, né? Então eu parabenizo essa iniciativa do projeto de lei, mas eu gostaria de propor alterações nesse projeto de lei. Por quê? Porque se você transfere aos herdeiros a totalidade das contas digitais do de cujus, você pode gerar um problema de natureza jurídica extremamente grande, qual seja a violação póstuma a direitos da personalidade. De fato, nem todos os bens digitais, nem todos os bens que se encontram no meio virtual têm valoração econômica, podem ser passíveis de precificação. Existem bens e determinadas contas que não geram renda, que têm valor meramente patrimonial. Entendeu? Então, qual o problema, o que impediria que os herdeiros herdassem, por exemplo, a conta do Facebook, do Instagram, do LinkedIn. Exatamente, do Instagram, do LinkedIn, a sua senha de e-mail, do seu pai ou da sua mãe, enfim, da pessoa que faleceu. Do seu esposo ou esposa, enfim. Se o projeto de lei fala que todas as contas digitais são transferidas, se todas as contas digitais serão transferidas, nenhum óbice haveria em se transferir também a senha, por exemplo, do seu e-mail. Mas vocês já se perguntaram se vocês gostariam que fosse do conhecimento dos seus descendentes, dos seus herdeiros, tudo aquilo que você compartilhou de forma privada nas suas redes sociais? Você se sentiria confortável de compartilhar com os seus herdeiros, ainda que você não esteja vivo, tudo aquilo que você conversou no direct do Instagram, no Messenger do Facebook, todos os e-mails que você trocou? No WhatsApp. No WhatsApp, todas as mensagens trocadas, por exemplo? Isso, exatamente. E se você compartilhou alguma vez na vida o famoso nudes? Não é verdade? Você se sentiria confortável com a ideia de que os seus herdeiros pudessem ter acesso a esse nudes, como ficou conhecida as fotos naturais de natureza, as fotos corporais de natureza íntima? E a minha reflexão ela vai ainda mais longe. E o direito do terceiro, que vivo está e que compartilhou com você algum segredo da sua vida, como fica o direito à privacidade e à intimidade dessa pessoa que está viva? Não é verdade? Então, respondendo a sua pergunta, é uma questão que não é pacífica, mas existe uma tendência aqui no Brasil no sentido de que possa haver essa transmissão.
Só eu entendo que isso é uma questão interessante de ser tutelada legalmente, só que eu acredito que esse projeto de lei ele merece uma reforma, ele merece ser alterado. Porque Gustavo, assim, e a gente tratando de rede social, tratando da internet hoje, e todos os mecanismos que foram constituídos a partir disso, não há monólogo, né? Sim. Não há monólogo, né? Assim, é verdade. Né? Desde a tecnologia rede já se estabelece que tem relação com 1, com 2, com 10, com 20, com 200, com, né, meio bilhão, 1 bilhão, enfim. A famosa aldeia global. A famosa aldeia global. Então, assim, como é que alguém tem acesso a alguém do qual eu não compartilhei, eu não dividi, né, um segredo, um sigilo profissional, né, ou pessoal, né, aquela pessoa, ou efetivamente eu tenho, como você bem disse, alguém me mandou uma mensagem que só interessaria, né, a partir dela, né, um desabafo, uma ideia, um sentimento. Como preservar, como resguardar isso, né, de alguém que, como você disse, está vivo, né? Como é que eu preservo essa intimidade desse terceiro? Sim, quer dizer, assim, eu abrindo isso para todo mundo, quer dizer assim, porque o que ocorre, de fato, é individualizada, né? Tem o perfil da rede, né? O perfil do WhatsApp, o perfil, ele não é coletivo, né? Eu estou em rede, mas aquilo não é do coletivo, né? Tem algum outro caminho? Se eu dissesse, se alguém deixa por escrito, por exemplo, isso tem validade jurídica de acessar isso do ponto de vista, né, legal? Assim, olha, eu quero que, né, o herdeiro fulano, ou a esposa, ou a mãe, ou o pai tenham acesso, né, a essas contas que eu tenho digitais, né, ou a minha biblioteca digital. Isso, como tratar disso, Gustavo? Então, com certeza, Etevaldo. Inclusive, isso é uma questão que eu trato no último capítulo do meu livro, onde eu ofereço uma solução para que você proteja a violação póstuma dos seus direitos da personalidade, como privacidade, intimidade, honra e imagem, num cenário jurídico em que existem decisões judiciais que deferem aos herdeiros essas contas, e num cenário jurídico onde nós temos um projeto de lei que já passou pela Câmara dos Deputados, já está na iminência de ser aprovado pelo Senado Federal, né, um projeto de lei louvável pela sua iniciativa, mas que, no meu entendimento, no meu humilde entendimento, merece algumas alterações, né? Então, nesse cenário jurídico, como que a gente pode proteger a violação póstuma a esses direitos da personalidade? E essa solução que eu ofereço, e eu já li outros autores que oferecem também, que entendem dessa forma também, que acompanham esse entendimento, é a elaboração de um testamento digital. O que vem a ser um testamento digital? Pronto, então, assim, esse assunto para o próximo bloco, né? A gente vai primeiro intervalo, Gustavo do Resenha, e no próximo bloco a gente trata na questão do testamento digital. Eu volto já, é rapidinho. Olá, estamos de volta com o programa Resenha e hoje converso com o advogado Gustavo Pereira, tratando de um assunto extremamente importante para esse mundo contemporâneo, que é herança digital no Brasil. Tá? O livro do Gustavo. E aí, Gustavo, eu vou em um dado importante, que se traz, evidente, uma série de coisas muito interessantes na obra, mas na página 50, que é algo que a gente não observa, né? Assim, quando a gente li concordo, que a gente não lê e não concorda, porque a gente não lê, mas concorda, né? Quando a gente assina, ou quando a gente baixa, quando a gente compra uma série de aplicativos, enfim, né? Cria perfis em redes sociais das mais diversas, né? Não há, por exemplo, não existência de direito de sucessão, né? Quer dizer, tem alguns, inclusive, de mega empresas, né, que não tratam da questão do óbito efetivamente, né? Quer dizer, sim, é verdade. Né? Não trata disso, né? Quer dizer, são as chamadas cláusulas de não transmissibilidade, ou de não transmissão, ou de não sucessão, na verdade, que são cláusulas que muitas vezes estão expressas nesses termos de uso dessas grandes empresas, né, através da qual a gente compartilha tanta coisa da nossa vida, né, que impedem com que a gente possa transmitir os bens que nós, entre aspas, adquirimos através desses serviços para os nossos herdeiros. Então, um caso que ficou famoso, inclusive em nível internacional, foi o caso do ator Bruce Willis,
que queria transferir para as suas filhas uma infinidade de músicas que ele tinha adquirido na plataforma da Apple. Só que a Apple não concordou com essa transmissão, não anuiu, ele não teve a anuência da Apple, porque a Apple alega que em uma das cláusulas dos seus termos de uso está escrito que ele não pode transferir para os seus herdeiros nem intervivos, nem causa-mortes, ou seja, nem quando ele estiver vivo, nem através da morte dele, através da sucessão, aquelas músicas que ele adquiriu, que ele, entre aspas, comprou nesse serviço, que na verdade não é uma compra, é uma licença de uso, não é verdade? A questão é essa. Inclusive, eu classifico isso na minha obra como sendo um dos obstáculos à herança digital, porque se nós temos cláusulas comuns a tantos serviços que impedem que esses serviços que você adquire, esses serviços que você contrata, sejam transferidos aos seus herdeiros, isso é uma coisa que obsta, isso é uma coisa que prejudica, entre aspas, a herança digital. O que contrasta com um direito fundamental que nós temos aqui no Brasil, que é o direito à propriedade. Né, o direito à propriedade privada, o direito e o direito de herança, né, são dois direitos fundamentais que capitulados no artigo 5º da Constituição Federal, que nós conquistamos através do tempo. Nem sempre foi assim. Porque como efetivamente é uma transação como essa, ou da compra de músicas em um aplicativo, né, de música, ou a compra de obra literária, de livro, enfim, um aplicativo, uma grande rede, né, que vende e-books, por exemplo. O fato de eu colocar o cartão de crédito, né, em tese, eu estaria realizando realizo uma ação comercial. Sim. Né? Então, se eu comprei, aquilo é meu. Né? Isso eu estou comprando para ter algo que... Mas o fato daquilo estar em um lugar que não é acessível, não sei, por meio digital, né? Como é que eu não tenho jeito mesmo, quer dizer, como é que eu disponibilizo isso para outras pessoas, ou para os meus herdeiros, quer dizer, eu não tenho saída então. Então quem tem uma mega discoteca no Spotify, por exemplo, aquilo é dele, ele faleceu, acabou. Pois é. Acabou? Seria isso? Seria a chamada licença de uso, a mera licença de uso. Então, na verdade, todos aqueles livros, toda aquela biblioteca de e-books, ela não seria sua, ela seria... você poderia acessar ela, você poderia ler todos aqueles livros, mas elas não seriam de sua titularidade, porque elas continuam pertencendo à empresa. Você comprou tão somente, adquiriu tão somente o direito de uso, uma licença de uso, na verdade, daqueles bens. Inclusive, uma das coisas que eu falo na minha obra é que isso é uma das coisas que mais acontecem no Brasil, por conta de uma carência legislativa relacionada a esse tipo de assunto aqui no Brasil. Não existe uma lei no Brasil específica para tratar dessa questão do impacto dessas empresas aqui no Brasil nesse sentido. Então, o que que elas fazem? Elas se aproveitam dessa escassez legislativa para fazer esse tipo de coisa, não é verdade? E a gente está falando de megas empresas, né? Sim, que a gente consegue hoje. Né, as empresas que operam no mundo inteiro, quer dizer, que é o Google, que é o Facebook, sabe, que é a Apple, enfim, que é a Amazon, quer dizer, estão aí. E regulamento para o país não existe, quer dizer, quando a gente está ali, dá o ok do li concordo, aquilo não está estrito a leis brasileiras, né? Na verdade, a gente não está... Sim, né? Aquilo exatamente. É a lei do... Né? É a lei do Google, né? Inclusive, uma curiosidade, algumas redes sociais estabelecem a idade mínima para você criar um perfil nessa rede social como 14 anos. Por que 14 anos? Aqui o nosso Código Civil, ele fala que a maioridade civil é atingida quando você completa 18 anos. Por que 14 anos? Por conta de regras próprias do lugar onde essas empresas foram desenvolvidas, por conta dos ideais e do tipo de regulamentação característico e dos costumes característicos, né, nesses lugares onde essas empresas originalmente cresceram, não é verdade? Muitas delas são americanas, são estadunidenses, né? E lá predomina o sistema do common law, ou seja, as regras são baseadas nos costumes. Então, assim, com base nos costumes de lá, essas empresas onde nós operamos, muitas vezes, estão arraigadas com base em costumes que são de lá, em tradições que são de lá. Como, por exemplo, essa questão do entendimento de que com 14 anos você já pode criar um perfil em rede social. Tem um dado, Gustavo, assim, que esse também é extremamente corriqueiro,
e aí alguém que nos assiste deve ter, né, confrontado a isso, né, passado similar a essa, que é do luto digital. Alguém que, né, conhece uma pessoa, que a pessoa faleceu, mas está ali o perfil do Face, perfil do Insta, perfil de uma rede social qualquer. Como lidar com aquilo? Quer dizer, né, porque tem gente que, de fato, né, as mensagens não param de chegar, né? Sim, com certeza. Você não tem acesso àquele perfil. Sim. Né? Não dá para desabilitar aquele perfil. Como é que você lida com esse tipo de situação que... A tratativa dessa situação ela é dada de forma muito descentralizada. Por quê? Porque cada empresa trata isso de uma forma diferente. O Facebook, por exemplo, ele oferece algumas opções em caso de óbito do titular da sua conta. Recentemente teve a previsão a possibilidade de você estabelecer um contato herdeiro naturalmente, quando você está vivo e pode fazer isso nas suas configurações, que é aquela pessoa que vai administrar as suas contas, claro, com algumas limitações. Você não vai poder fazer tudo com a conta daquela pessoa que morreu. Sim. Mas que vai poder administrar certos aspectos da sua conta depois que você morre, é o famoso contato herdeiro, que pode ser feito ali através das configurações. Nós temos a opção também de exclusão do perfil, oportunidade em que a família envia para eles uma certidão de óbito e alguma prova de que existe um grau de parentesco ali, para provar que você é parente daquela pessoa, tem alguma relação de parentesco com aquela pessoa. Então esse perfil pode ser excluído, como pode acontecer também de esse perfil virar um mural que eu chamo de mural de lamentações, né? Ele vai virar um mural, ele vai virar uma página onde as pessoas escrevem coisas relacionadas àquela pessoa que morreu. É o famoso luto digital, que nós muitas vezes vimos no nosso dia a dia, né? Determinada pessoa morre e as pessoas começam a postar no perfil dessa pessoa coisas sobre a sua vida, que ele era uma pessoa boa, que era uma pessoa trabalhadora, que era uma pessoa muito amiga, que era um bom filho, que era um bom marido. Isso é incessante, né? Imagina como é que fica para a família, né? Porque isso, né, isso vai, né? Quer dizer, lembra a data de nascimento, a data de falecimento, a data não sei do que das quantas, quando se formou na universidade, né, a época da escola. A pessoa vai lá e... Com certeza. A pessoa vai lá e escreve. Chega a ser até macabro você ser notificado do aniversário de uma pessoa que morreu, não é verdade? Existem, inclusive, aplicativos que oferecem a opção de você cadastrar, quando em vida, naturalmente, mensagens que serão enviadas para os seus pais ou para os seus filhos e para pessoas que você gosta, depois que você está morto. Mensagens automáticas. A gente falou ainda há pouco sobre legislação no país. Mas o Marco Civil da Internet não é algo extremamente avançado que... Ou não é essa previsão também... a gente não discute no Marco Civil, a gente não discutiu a questão da digital no país. Como é que ficou isso? Então, o Marco Civil da Internet, de fato, é uma lei federal brasileira, quer dizer, isso, exatamente, brasileira, fundamental exatamente, fundamental, e é uma lei elogiada em nível internacional. De fato, é uma lei, é um monumento legislativo que nós temos aqui no Brasil, do qual nós podemos nos orgulhar, porque trouxe disposições efetivamente vanguardistas, vamos dizer assim, e disposições que têm tudo a ver com coisas que nós vivemos hoje em dia, nesse nosso tráfego na internet. Só que o Marco Civil da Internet, ele é criticado por alguns autores, alguns doutrinadores, pelo fato de ter parafraseado, entre aspas, coisas que já estavam estabelecidas em outros diplomas legislativos e, ao tempo em que fez isso, deixou de tratar sobre coisas que fazem parte da nossa realidade, mas que não estão expressas nessa lei federal, que é o Marco Civil da Internet, como, por exemplo, a herança digital. O Marco Civil da Internet não trouxe um dispositivo que tratasse diretamente sobre a herança digital, o que, no meu entendimento, é algo que deveria ter sido feito, porque a herança digital é uma realidade na vida de todo mundo já há muito tempo, não é verdade? Mas, apesar disso, o Marco Civil da Internet trouxe expressamente, em mais de uma oportunidade, a necessidade, a importância de que você proteja a privacidade da pessoa usuária da internet, daquela pessoa que navega na internet. Inclusive, a privacidade é um dos princípios fundantes do Marco Civil da Internet. Então, apesar em que pese nós não termos um dispositivo que fala expressamente sobre a herança digital, nós temos, em contrapartida, um dispositivo que fala sobre a proteção dos dados pessoais, sobre a proteção da privacidade, o que, por via de consequência, impede que os herdeiros possam ter acesso a contas ou a arquivos ou a qualquer outro bem digital que possa ferir direitos da personalidade, como intimidade, honra e imagem.
Porque assim, a gente efetivamente faz um trabalho, né, voluntário para essas redes todas, né? A título supostamente gratuito. Né? O que a gente produz, que se produz, né, de conteúdo para rede social e aí as pessoas não sabem para onde efetivamente isso está indo, é impressionante, né? Sim, com certeza. E uma lei que trate sobre isso, ela é muito importante. Inclusive, uma curiosidade sobre o Marco Civil da Internet, porque você já se pergunta por que o nome é Marco Civil da Internet? É porque ele é um marco civil que traz direitos civis para os usuários da internet. Até então, nós assistíamos na mídia, nós costumávamos ver na televisão notícias sobre leis que criminalizassem condutas, que tipificassem condutas relacionadas específicas sobre a situação X, né? Isso, exatamente. Teve uma atriz, né? Isso, a Carolina Dickmann. Isso, né? Exatamente. Enfim, teve a Lei Azeredo, que também trouxe alguns que tipificou crimes virtuais. Mas era muito raro ou praticamente inexistente notícias sobre leis que trouxessem direitos civis. Leis que trouxessem direitos, vamos dizer assim, para as pessoas usuárias da internet. Porque até então eram leis que criminalizavam condutas, o que é importante, eu entendo que é importante. O que aconteceu com a atriz Carolina Dickmann, que aconteceu com muitas outras pessoas antes do acontecimento, desse acontecimento trágico na vida dela e também depois, e que infelizmente continuarão a acontecer, é uma coisa que precisa ser reprimida, é uma coisa que precisa ser efetivamente evitada, e o Estado ele cumpre um papel importante na tipificação dessas condutas. Mas o usuário da internet também precisa ter direitos garantidos e não apenas ter deveres, uma repressão por parte do Estado. Né? Gustavo, muito obrigado. Tá? Parabéns pela obra, parabéns pelo livro. Obrigado. Tá? E aí, sim, foi muito bacana a gente debater esse assunto hoje e sucesso. Tá? Obrigado, Itevaldo. Gostaria de agradecer a iniciativa da emissora por ter me convidado e parabenizar a emissora por se interessar em levar para o cidadão, para o seu telespectador, um assunto tão importante e que diz respeito à vida de todo mundo, que é a herança digital. Rapidinho, terminando o programa, o pessoal da Paulo está muito preocupada, assim, muito preocupada mesmo com o WhatsApp. Tem saída para eles aí que manda nudes e tal, manda mensagem para não sei o quê? Não tem jeito não, né? Pois é, tem que começar, se você se preocupa com a imagem que vai ficar de você depois da morte, você tem que começar a tomar cuidado com o que você anda falando por aí. Gustavo, valeu. Uma ótima semana a todos. Eu volto a segunda-feira após o programa Zé Cirilo, às 13h45. Até lá. Valeu.